Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Acabei tendo um tempinho aí no horário do almoço, pra minha surpresa. Acabei tendo esse tempinho disponível e aproveitei ali pra dar uma olhadinha nas notícias do futebol e acabei também tendo uma grande surpresa quando eu vi isso daqui. A gente sabe que esse momento nos clubes agora, assim como na Assim como na própria política, a gente tá vendo aí, a gente tá em épocas de eleições e tudo mais, e você tem a dança das cadeiras. Então os clubes de futebol, assim como, por exemplo, as eleições, todo mundo se movimenta. Então alguns gestores, né, alguns presidentes de clubes de futebol, eles irão se manter no cargo, eles são reeleitos, né? Alguns clubes passam por essa mudança de escopo, cada clube tem a sua data, tem a sua época diferente. Mas isso está acontecendo tanto no Palmeiras nesse momento, quanto também no Flamengo. E isso faz com que essa dança das cadeiras aconteçam. Porque às vezes os presidentes se mantêm os mesmos. Em outros casos, os presidentes não podem mais se manter os mesmos. Como, por exemplo, no Flamengo. A Leila, ela concorre uma reeleição no Palmeiras. Então ela pode, por mais 3 anos, ser presidente do Palmeiras. Porém, dentro dos outros cargos, de gerência, de direção, eles também podem mudar devido a esse movimento que acontece nos clubes. No Palmeiras, não acredito que vai ter mudanças muito grandes. Até porque a Leila, ela usa basicamente a sua base e a sua rede de apoio para os próximos anos. Já no Flamengo, algumas coisas vão mudar, porque existe também a mudança da presidência, a mudança ali, né, do presidente do clube, quem vai encabeçar, visto que o Rodolfo Landim ele não pode mais se reeleger. Porém, existem outros cargos aí que ele pode vir a ocupar se ele conseguir reeleger o candidato de apoio dele. Então as eleições, elas são quentes, ainda mais quando se trata de duas equipes grandes, de duas equipes muito fortes hoje no cenário nacional, com muito dinheiro, duas equipes hoje que têm marcas que realmente se projetam mundialmente, com equipes protagonistas, então vocês sabem que todo mundo quer estar por cima da carne seca. E é assim que funcionam as eleições, seja ela de qualquer lugar. Se eleição para síndico de condomínio já dá confusão, meu amigo, você imagina eleição de clube de futebol. É um fuá. Então, assim, todo mundo quer tirar uma casquinha daquilo. Agora, eu achei interessante essa notícia aqui. Essa notícia aqui ela vem do Terra. Como eu falei pra vocês, é uma notícia que me surpreende demais. Mas demais mesmo. Porque já faz muito tempo que o Flamengo eles querem ter a figura de um diretor de futebol. Hoje quem faz, basicamente dentro do Flamengo, a figura do diretor de futebol é o VP do Flamengo, que é o Marcos Braz. É bem provável que nos próximos anos o Marcos Braz ele venha se afastar de cargos de gestão, de cargos de direção dentro do Flamengo. Para ser sincero com vocês, eu não sei como que tá isso com as chapas ali que estão disputando hoje o poder, mas acredito que o Marcos Braz ele vai se afastar de vez, vai se dedicar ali à vida política. Eles querem ter esse diretor de futebol. E muito me admirou o nome que está sendo cotado, e inclusive diz que tem um apoio quase unânime dentro do Flamengo para que ocupe esse cargo. Olha isso. Os bastidores do Flamengo seguem movimentados por conta da aproximação das eleições presidenciais no clube. No entanto, a base aliada quanto à oposição parecem concordar em um nome para comandar o departamento de futebol a partir de 2025. Anderson Barros. Pasmem, meus amigos. É isso que vocês ouviram. O atual diretor do Palmeiras. Segundo representantes de diversas chapas, incluindo Dunche, Valim, Bape, teriam chegado a um consenso sobre Anderson Barros. Apesar de muitos representantes de todas as chapas concordarem com a escolha de Anderson Barros para comandar a pasta de futebol de 2025, de acordo com o portal MRN, o candidato Maurício Gomes de Matos não teria o dirigente como a sua principal escolha, embora alguns de seus apoiadores aprovem o nome. A mesma situação se aplica a Luiz Eduardo Batista, o BAP, onde o nome de Barros é visto como uma aprovação parcial. Vale destacar que a informação de que Anderson Barros teria 100% do controle do futebol do Flamengo, mas com uma condição: efetivar o Felipe Luiz como treinador do time principal
assim que o ex-jogador concluir a sua licença A na CBF. Vale destacar que rumores indicam que Barros já foi sondado pela diretoria rubro-negra neste ano, durante a janela de transferências, quando Braz e Spindel enfrentaram dificuldades no mercado. No entanto, o dirigente só consideraria deixar o Palmeiras em 2024, dependendo da liberação da presidente Leila Pereira, com quem ele mantém uma ótima relação profissional. Cara, vocês querem que a gente faça uma vaquinha pra mandar eles pro Rio de Janeiro? Se quiser, eu me coloco à disposição pra levar. Eu vou até São Paulo, busco ele e levo até o Rio de Janeiro. Já aproveito, faço um turismo lá, conheço a cidade do Rio de Janeiro. Pode contar comigo, tá? Eu já tô aqui me disponibilizando pra fazer isso. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não sei se a Leila, ela ofuscou o Barros. Se realmente ele é um profissional onde ele não tem, parece, muita interferência. O que eu sinto hoje do Barros é que ele é um cara que é conduzido pela presidente do Palmeiras e não um cara que tem a independência no cargo. Então talvez a gente realmente não viu o potencial dele como um diretor de futebol no Palmeiras. Porque eu sinto ele um profissional muito apático. Diferente, por exemplo, de Alexandre Matos, que você vê que é um cara que tem informação, um cara que tem um know-how absurdo, um cara que tem uma riqueza de conhecimento dentro do futebol. Além disso, amigo e muito influente de vários e vários empresários e jogadores pelo mundo. Então é um cara com um know-how e um network muito forte. Eu não sinto Barros como esse cara. E se o Flamengo entregar o cargo pro Barros e deixar ele com uma autonomia, como tá falando aqui na matéria, que existe ali a possibilidade deles fazer uma dança das cadeiras para que todo mundo chegue num consenso, coloque o Anderson Barros na frente do departamento de futebol do Flamengo, dê 100% para ele de autonomia, desde que o Felipe Luiz assuma o time principal quando tirar a sua licença pela CBF. Então, se realmente isso acontecer, aí talvez a gente vai poder ver realmente quem é o Anderson Barros. Só que no Palmeiras eu sinto ele ofuscado. Algumas pessoas falam, o Anderson Barros não tem competência suficiente para ser diretor de futebol do Palmeiras. Ele é um diretor muito raso, o trabalho dele é muito superficial. Só que aí tem o outro lado da moeda. Será que a Leila não segura um pouco ele? Aqui mesmo fala que ele tem uma ótima relação profissional com a Leila. Então talvez para não gerar nenhum tipo de conflito, ruptura, existe a possibilidade de muitas vezes ele abaixar a cabeça. Mesmo que não concorde com algumas ações, com algumas atitudes ou direcionamentos dentro da gestão ali do time do Palmeiras. Diferente, por exemplo, do Matos, que é um cara que chama a briga. É um cara que vai pra cima. Se precisar ter ruído, atrito, ele não tá nem aí, ele vai ter. Porque ele sabe que se no dia de amanhã ele sair da equipe que ele tá, ele consegue outra, por todo o know-how e experiência que ele tem dentro do futebol. Só sei que é o seguinte, meus amigos, se vocês quiserem, levo ele até o Rio de Janeiro. Tá bom? É isso aí. Coloca nas opiniões. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.